está presente nos mais diferentes momentos e espaços da sociedade. Apesar de muitas vezes estar ligada à diversão e descontração, ela também pode ser um instrumento educacional. Neste ano, a música passou legalmente a fazer parte do ensino das artes nas escolas. Buscando entender melhor as questões que envolvem o ensino da música e desenvolver recursos pedagógicos para isso, uma pesquisa é realizada aqui na UPF. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o coordenador deste estudo, o professor mestre Sandro Cartier, e a estudante de bacharelado em percussão, Sabrina Antunes. Agora assista a reportagem que foi produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF TV, e depois nós voltamos para cá. Aqui, o instrumento principal é a imaginação. A torneira com água simula o som da chuva ou de uma cascata. Um pedaço de cano e uma mola são capazes de imitar o som inconfundível de um trovão. E até as ondas do mar têm vez. Os objetos foram reciclados para produzir os diferentes sons da natureza. E o ritmo em percussão mostra, acima de tudo, que a busca por materiais alternativos pode ter resultados bem interessantes. Dentro desse cano pode ter arroz, pipoca, pedrinhas. A partir de 2012, o ensino de música se tornou obrigatório nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E é aqui na universidade que os futuros professores de música desenvolvem habilidades pedagógicas. Dentro das escolas não tem esses instrumentos específicos que a gente tem que trabalhar, caixa, baterias. Então, com esses recursos, a gente sabe que escola não vai ter, por exemplo, uma sacolinha de plástico, várias coisas que a gente tem no dia a dia, tem em casa. Esse projeto também ele busca o quê? Com que a gente consiga, através de vários elementos que existem dentro da música, mas principalmente a gente consiga organizar esses elementos, né, contextualizando eles junto com a natureza. Eu acho que isso é interessante, porque nos mostra assim, o quanto é possível a gente trabalhar com música e educação de uma forma contextualizada, de uma forma educativa, né, e de uma forma que a gente contribua principalmente para essa questão ambiental hoje, né? O trabalho de pesquisa teve início há mais de 12 anos e envolve ainda outros aspectos. Além de conhecer os materiais que compõem os instrumentos musicais, o grupo também trabalha questões pedagógicas do ensino de música. Conhecer um pouco sobre cada instrumento, a sua origem, né? Porque é super importante você não somente tocar um instrumento, mas você saber a história desse instrumento. De onde é que ele veio, por que ele é daquela forma hoje, como ele era há um tempo atrás e como já está sendo projetado para o futuro também. Então isso transforma o saber, transforma o conhecimento. Outra característica do projeto é a composição de ritmos musicais, que unem o primitivo e a tecnologia. A parte rítmica, ela é a parte mais primitiva, né, da música, né? Nada existe sem o ritmo na música. Então ali é uma parte para desenvolver completa, né? E como eu, que sou contrabaixista, o contrabaixo ele sempre atua junto com a bateria. Então era o complemento, né, que eu precisava. A pesquisa caminha junto com projetos de extensão. Um deles é o grupo de percussão da UPF e o outro é o projeto Repercutindo Kids, que abre espaço para a comunidade. Uma vez por semana, crianças e adolescentes participam de oficinas de percussão. A intenção não é transformá-los em músicos, não é esse o objetivo do projeto, e sim trabalhar a sensibilização desse elemento, trabalhar talvez um público consumidor de arte de qualidade. Trabalhar também no sentido de que os alunos aqui dentro, como alunos da música, fazer com que seja possível eles trabalharem como professores também, anterior ao processo lá fora depois. A proposta do projeto de pesquisa do professor Sandro é ter a música como área de construção do conhecimento, de emancipação e de libertação humana. Algo que é impalpável, mas capaz de transformar realidades. 1, 2, 3, 1, 2. E principalmente no sentido humano, né? Que a gente consiga, de uma forma ou de outra, contribuir para que a pessoa seja uma pessoa cada vez melhor. Sandro, antes de a gente falar especificamente desse projeto,
Essa questão da música agora ter sido legalmente incluída no currículo das escolas. Então a gente tinha a disciplina de educação artística e agora a gente vai ter uma disciplina de música ou educação musical. Tu achas que isso contribui talvez a longo prazo para uma mudança de percepção da sociedade em relação à música? Da música não só como algo que te dá fruição, diversão, mas também como uma profissão? Com certeza, assim, porque um dos pontos principais que eu acredito assim, na utilização da música, por exemplo, na participação dela dentro do contexto escolar, é a possibilidade de você aproximar mais as pessoas, né? Porque a música, apesar de ser algo impalpável, né, ela acaba aproximando as pessoas e criando um vínculo diferenciado, por exemplo, de um professor de matemática, de um professor de física, de um professor de química, cada um dentro das suas especificidades. E nesse sentido, a música com a sua especificidade é que acaba dando uma valorização e acaba dando uma projeção muito maior do que a gente imagina. Então, por isso que eu estou sempre dizendo, a música é muito maior do que o som que ela emite. Né? Então, certas relações são construídas com a música que, de repente, nas outras áreas do conhecimento não são construídas. E isso, dentro do contexto escolar, isso se torna maravilhoso. Imagina uma escola com um projeto onde todos os professores possam trabalhar determinados temas juntos, coletivamente, né? Pensando num contexto, pensando numa estrutura realmente pedagógica, pensando num currículo, né? Isso seria maravilhoso. Então, eu acredito que a música só tem a acrescentar, né? E isso vai mudar um pouco o perfil das escolas de música, das faculdades de música? Eu acho que com certeza, porque já está acontecendo isso, né? Por exemplo, a maioria dos nossos acadêmicos, eles já estão trabalhando nas escolas anterior a estarem formados, né? Então, isso é legal, mas há uma necessidade também que a escola, futuramente, porque agora nesse 2008 foi que veio essa lei, né? É recém agora, 2012, que está sendo implantado. Então, não há profissionais para todas essas escolas. Então, esses alunos, hoje, que são professores lá, estão suprindo essa carência, né? Quer dizer, não estão suprindo porque precisa pelo menos uns 10 anos de formação ainda acadêmica para que todas as escolas tenham pelo menos um professor de música, né? Mas, assim, o que é mais importante disso tudo é que se pense que tem alguém da área específica trabalhando com música lá dentro. Né? Eu sempre defendo assim, a música é uma área específica de conhecimento que precisa mesmo que não somente nós, professores, ou os acadêmicos, né, mas a comunidade, a sociedade precisa entendê-la, que ela realmente precisa de uma especificidade, precisa de que as pessoas realmente estudem, né, todo um referencial teórico, né, para que isso realmente possa potencializar, ser um transformador dentro da escola. Sabrina, tu faz licenciatura ou tu faz o bacharelado? Eu já me formei na licenciatura em música e agora me formei no ano de 2009. Em 2010 eu iniciei o bacharelado em percussão. E como é para ti, tu já estás dando aula em escolas ou ainda não? Eu estou trabalhando com um projeto com coral há 4 anos e também estou dando aulas particulares, mas em escola por enquanto não. Como é para ti participar desse projeto desenvolvido pelo professor Sandro junto com crianças, né? No ensino da música mesmo? Isso mudou a tua percepção em relação ao processo de educação e à própria música? Com certeza mudou, porque eu estou tendo a oportunidade, né, desde o ano passado, de participar desse projeto, que envolve os 4 subprojetos, né, desse projeto, que são o grupo de percussão, né, de percussão erudita, qual nós fizemos concertos, fizemos recitais didáticos para as escolas que nos visitam, o grupo Repercutindo Kids, que é esse grupo de crianças e adolescentes entre mais ou menos 10 e 15 anos, que não tem aquela questão de vulnerabilidade social, né? Alguns até são filhos de professores na universidade, outros estudam até em escolas particulares. Contrastando com isso, trabalhei também com o projeto dos bairros Corralo e São Luís, que eram de crianças em situação bem vulnerável. E então esses projetos, cada um num contexto diferente, a gente aprende muito, porque às vezes situações que acontecem em um não acontecem no outro, e a gente se pergunta, tá, mas por que nesse aconteceu de tal forma e no outro aconteceu diferente?
E tem muitas coisas que acontecem em todos os projetos. Sandro, tu notas uma diferença em trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade e crianças dentro de uma estabilidade econômica, em termos da música, da percepção, da sensibilidade, da disponibilidade em trabalhar com? Olha, assim, eu sinto diferenças, né? Mas tudo depende de como você vai apresentar o conteúdo musical para essas crianças. Né? Então, dependendo de como você apresenta isso, da forma como você... porque, na verdade, o que acontece? Eles são super responsáveis no momento que eles se sentem importantes naquele projeto, porque o discurso que eu digo sempre é o seguinte: nós somos um motor, né? E nesse motor eu sou apenas aquele cabinho lá debaixo do motor, um cabo de 2 centímetros custa R$7. E o meu carro custa R$20.000. Só que se esse cabinho falhar, o carro não anda. Então, assim, no momento que essas crianças, né, ou não digo nem as crianças, mas os participantes desses projetos se sentem nessa importância, mesmo que façam um plim e fica o tempo inteiro parado, aquele plim é super importante para a música. E no momento que a gente for contextualizar isso com a realidade, com as outras coisas, você vai perceber que se você ficar quieto na hora que você tem que ficar quieto, é o momento do outro. A música é assim. No momento que eu estou tocando, mas eu tenho que perceber o outro. Nós somos sempre trabalhando em grupo, né? O grupo, a gente trabalhando em grupo e pensando dessa forma, a gente é muito forte. Então, assim, o que eu sinto de dificuldade? Eu sinto dificuldade, às vezes, no sentido assim, ó, que, por exemplo, uma escola ou um aluno, um participante que tenha uma infraestrutura melhor, muitas vezes ele não aceita, por exemplo, eu vim com um tambor de plástico que eu construí com a lata do lixo, com a fita adesiva. Por quê? Porque na casa dele ele tem uma bateria industrializada, com o som melhor possível, entende? Mas, como a proposta da gente é trabalhar o grupo, e isso a gente acaba, aos pouquinhos a gente vai semeando, né, as coisas aqui, uma coisinha ali, quando vê, aquele tambor é tão importante quanto a bateria dele. Então, essa talvez é uma das dificuldades. A outra dificuldade que se tem, por exemplo, é quando a gente trabalha, às vezes, em lugares que têm infraestrutura, muitas vezes as crianças não valorizam essa infraestrutura. Então, por isso que eu prezo muito pela construção dos instrumentos. Tá? Porque no momento que você constrói um instrumento, você faz parte desse instrumento. Você é esse instrumento. Entende? Então, assim, o fato de você serrar, de você pregar, de você colocar uma fita e depois você perceber você que descobrir da onde que vem o som, como é que ele é formado. É muito diferente, entende? Então, esse sentido que eu acho que é o mais importante de tudo. Claro que às vezes demora um pouquinho num grupo, demora um pouco no outro, mas aí a gente vai moldando, vai trazendo aos poucos para que isso seja assim, não, realmente o som de um tambor é maravilhoso, construído, o som do outro que é industrializado também é interessante. Né? Mas o legal de tudo é que eles se percebem isso, aos pouquinhos eles vão vendo essa importância, vão vendo a sua presença, o quanto é importante dentro desse grupo, e acaba que o projeto, no final, são todos iguais. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para falar um pouquinho mais desse assunto que acaba nos envolvendo e a gente fica curioso para saber das experiências que o Sandro e a Sabrina tiveram nas escolas, nas cidades onde eles aplicaram o projeto e também aqui dentro da universidade. Voltamos já já. Bom, uma pesquisa do curso de música da Universidade de Passo Fundo busca entender melhor todos os aspectos que envolvem o ensino dessa arte e também desenvolver recursos pedagógicos para isso. Nesse trabalho, a comunidade também tem espaço, quando são realizadas oficinas de percussão com crianças e adolescentes, lá no lugar onde elas estão. Continuam conosco o professor Sandro Cartier e estudante de bacharelado de percussão Sabrina Antunes. Sabrina, a gente fica pensando, música, né? A gente sabe que o professor de sala de aula de geografia, de português, tem muito trabalho fora da sala de aula. E o professor de música? O professor de música nem se fala, né? Como nós precisamos estudar muitas horas de instrumento por dia, né? O pessoal do instrumento e na questão também da... Quantas horas por dia tu estuda o teu instrumento? Percussão, de 5 a 8 horas por dia. Por dia. E se eu não estudar um dia, no outro dia eu tenho que dar um jeito de estudar o dobro, porque o meu corpo pede, né? A gente
a técnica dos instrumentos, tu larga um dia, ela te larga uma semana, como o professor sempre fala. Então, a dedicação é... E vocês são em quantos no projeto? No projeto, nós estamos em 6 colegas, entre o grupo, entre todos os grupos. E além das tuas horas de estudo pessoal com o teu instrumento, quanto tempo do teu tempo o projeto ocupa? Olha, são 3, 4 ensaios semanais, né? Nosso, entre o nosso do grupo de percussão e o grupo Repercutindo Kids. E fora as visitações, né? Os recitais didáticos, que praticamente toda semana... E tu tá há quanto tempo no projeto, Sabrina? Estou desde 2011, do início Bom, do então ano. a Sabrina desde 2011 tem toda essa dedicação. Eu quero perguntar para o Sandro, que está há 12 anos envolvido com essa proposta. Como é que tudo isso começou, Sandro? Olha, a questão do projeto, né, ela começou ainda em Santa Maria, porque eu sou santamariense, né? Porque, na verdade, eu tinha uma escola de percussão, né, e eu sempre quis estudar percussão quando pequeno, e eu não tinha oportunidade, minha família não tinha condição disso. No momento que eu fui gestor dessa escola, eu proporcionava todas as quartas-feiras ensaios gratuitos para a comunidade, aulas de música, né? Comecei sozinho, eu tinha um grupo de 16 participantes, que eram meus alunos de particulares, de bateria ou percussão, que aos pouquinhos eles acabaram gostando e participando também. No fim, eram 16 pessoas que trabalhavam com a comunidade. Desses meninos, assim, eu me orgulho muito, tem 2 que se formaram, que saíram dali, começaram estudando conosco ali, nesses projetos socioeducativos, e se formaram em percussão. Inclusive, hoje um é dono de uma escola em Santa Maria bastante conceituado, deve ter em torno de 300 alunos, né, em projetos socioeducativos também. Então, assim, eu me orgulho muito disso, né? Então, ele começou assim, né? E depois eu passei por passei por escola aberta, com aulas gratuitas também. Eu trabalhei um pouquinho dentro da FEBEM, trabalhei 9 meses dentro da FEBEM como voluntário. E aí foi uma outra realidade que de certa forma, assim, me chacoalhou bastante a minha vida, né? Porque a gente está livre, né? A gente pode sair daqui e ir para qualquer lugar, a qualquer momento. E a gente trabalhar e colocar esperança numa pessoa através da música, né, para uma pessoa que não tem como sair, entende? É muito complicado. Mas, assim, foi um dos projetos mais maravilhosos que eu fiz. E disso quando eu vim para Passo Fundo, eu vim em 2000. Em 2002 eu fundei o grupo de percussão e aí eu já comecei a fazer isso. Então, esse projeto dentro da universidade, ele só foi institucionalizado em 2010. Né? Mas todo esse período ele aconteceu, de 2002 a 2010. Inclusive envolviam 2 outras cidades, né, que está associado a esse projeto, que é a cidade de 15 de Novembro e Fortaleza dos Valos. Que foi 15 de Novembro primeiramente, né, que eles viram um projeto que eu desenvolvia numa cooperativa, que era a Cotribá, que eles nos contrataram, para eu e a Alessandra Dietrich, que também participa desse projeto junto conosco, para a gente trabalhar a aula de música com os filhos dos funcionários da cooperativa. E essa cidade, 15 de Novembro, que é próxima, de 12 quilômetros ali de Ibirubá, eles viram esse projeto e apareceu um grande projeto do MEC, que era o projeto Chico Mendes, que é a nível nacional, que a cidade conseguiu ser contemplada. E aí a gente aplicou esse projeto lá. Então foram 3 meses, eram 90 dias apenas a duração desse projeto. E nesses 90 dias foram tantas modificações que teve, assim, tantos benefícios que teve para a comunidade, que os próprios pais pediram para o prefeito, né, para que esse projeto continuasse. Que mudanças, assim, são 12 anos de trabalho, incluindo esse, né? Que mudanças tu percebeu nas crianças a partir do envolvimento delas com a música, Sandra? Começa pela e que tu ainda percebe, né? Afetividade. Sabe, as crianças são muito... Eu ia para... É engraçado, eu fui para uma cidade que a cultura é alemã, eu sou um negro. Fui para uma cidade de uma cultura alemã, onde, assim, as crianças, aquelas bem branquinhas, meladinhas, sentavam no meu colo, as pessoas passavam assim, o que é aquilo? Sabe, assim, não chega a ser discriminação, mas é porque é diferente, eu sou diferente dentro daquele contexto. E eu achava isso muito interessante, né? E hoje, até esse final de semana, eu vi uma das meninas, está uma moça, assim, coisa mais linda. A menina veio me perguntar, professor, o senhor não vai voltar? Vamos continuar o projeto, aquela coisa toda. E eu disse assim, não, agora não, mas quem sabe, né, mais para frente a gente vai. Então, assim,
as mudanças que eu percebo são afetividade, né, respeito, disciplina, a cidade ficou mais limpa. Eles, assim, a gente visitava as crianças em suas casas para saber como é que estavam. Assim, não para cobrar aquela coisa assim, mas a gente, vou visitar alguém essa semana. Pra E daí, acompanhar. ou eu ou a Alessandra. Então a gente, para saber se eles estavam limpando seu quarto, estavam ajudando a sua mãe lá na casa, como é que estava o envolvimento. Então, assim, não é simplesmente um projeto de música, entende? É muito maior que isso. E com isso, assim, as coisas mais interessantes que teve, não as crianças, mas os pais, teve pai dessa cidade que teve a oportunidade de sair de lá para conhecer uma outra cidade que ficava a 12 quilômetros de distância através do projeto. Entende? Então, assim, acabou o quê? Todo o envolvimento da sociedade, entende? Não era mais somente o projeto da orquestra, eram as crianças, eram os pais, era a escola, era a comunidade, todo mundo envolvido. E aí é que começa a coisa a ficar legal. Aqui na nossa universidade, quando a gente começou ano passado, a gente já teve essa preocupação de trazer os pais para dentro do projeto. Por quê? Né? Porque normalmente os pais veem as crianças, assim, principalmente quando você trata com criança de situação de risco, vão lá reclamar do seu filho. Porque teu filho estava fazendo tal coisa, porque teu filho não sei o que, sabe? E os pais estão tão preocupados em dar sustento para sua família que às vezes não acompanham seus filhos no dia a dia, não sabe se está indo na escola, não sabe se está fazendo aquilo que era para ter sido feito, né? Aquela coisa toda. Então, não é que seja um desleixo, mas talvez isso seja uma dos próprios problemas da sociedade atual, que você tem que trabalhar muito, que você tem que, né? E com isso, o que acontece? Assim, eu trago para dentro do projeto porque é legal o pai ver seu filho tocando. Olha só o meu filho tocando. É legal a criança ser aplaudida. É legal o pai ver seu filho ser aplaudido. Isso, assim, parece que é uma coisa tão simples, né? Mas isso é a vitamina do artista. Né? Você ir para um palco, tocar sua música, fazer sua arte e ser aplaudido, isso é maravilhoso, entende? Então, isso é uma das questões que a gente tem bastante preocupação. E não necessariamente a criança que vai fazer um curso de música, uma aula de música, vai ser um instrumentista ou um músico, né? Isso é a última coisa que a gente não tem, assim, inclusive assim, a gente está sempre orientando, né, os meninos, né, que estão participando, para justamente não é isso, o projeto não é... Não cobrar os filhos também nesse sentido, até né? transformar as tuas próprias angústias, né? Porque às vezes a gente como professor, e isso é uma das coisas boas do projeto, a gente às vezes como professor, a gente acaba cobrando certas coisas, sendo incisivo, e sendo aquela coisa toda, mas tem momentos que você tem que pegar no colo. Né? Tem momentos que tu tem que realmente pegar e apertar na moleira dele, e tem momentos que você tem que pegar no colo. E isso é legal nesses projetos, por quê? Porque acaba nessas várias... Até porque a música já é o ambiente do sensível, né? Claro, então, a sensibilidade está ali, né? Mas o mais legal é que todas essas práticas, nesses contextos diferentes, acabam mudando a nossa prática dentro da instituição do terceiro grau. Então, o maior beneficiado disso, na verdade, sou eu. Não é as crianças. Sou eu, porque eu estou aprendendo, também a cada dia, porque um dos objetivos do projeto é esse, transformar o ambiente em que nós vivemos melhor, entende? Então, para mim, também me coloca em xeque a minha prática pedagógica. Eu queria, nesse sentido, perguntar uma coisa para a Sabrina. A pergunta pode parecer preconceituosa, mas, na verdade, ela é para desmistificar o preconceito. Sabrina, a gente vê muitos homens bateristas, né? Mas a gente quase não vê muitas mulheres bateristas e, assim, a gente também não ouve muito falar em pessoas que estudam percussão, né? Por que tu escolheu a percussão? Olha, quando em 2006 entrei no curso de licenciatura em música, eu não conhecia a percussão erudita. E também tinha um pouco dessa visão de que percussão, de que bateria fosse uma coisa mais masculina. Pelo fato de ver a maioria das pessoas que tocam instrumentos serem homens, né? Aí tem uma disciplina no curso de licenciatura que é a prática instrumental percussão, na qual eu fiz desde o primeiro semestre. E eu me apaixonei, né? Pelo primeiro contato que eu tive com a percussão foi maravilhoso. Até tentei estudar outro instrumento que foi flauta, mas eu vi que não era aquilo que eu precisava. Né? Talvez essas crianças também se apaixonem pela percussão e descubram esse universo que o professor Sandro descobriu, que a Sabrina descobriu, que eu, como ouvinte, descubro todos os dias, porque a minha sala de aula é do lado do laboratório de percussão. Mas eu fico muito contente de poder trazer essa experiência aqui e compartilhar com vocês. Quero agradecer a presença da Sabrina, a presença do Sandro e dizer que a Universidade Aberta volta na próxima semana com uma nova pesquisa realizada na Universidade de Passo Fundo. Até lá!